Cara, mesmo depois de negar a evolução, negar os poderes, o Benimaru conseguiu atingir um auge de um poder depois da guerra contra o Império que você não imagina, meu querido. Pois é, enquanto o Rimuru analisava cada um dos seus subordinados, ele viu que, lógico, todo mundo tinha subido relativamente de poder durante essa guerra, ganharam experiência de combate, tempo de batalha, cara. Mas ele também viu que o Benimaru, quando ele abriu mão da evolução dele pela Ciel, ele liberou um poder absurdo. Como aquele velho ditado diz, né, há males que vêm pro bem. De fato, ele ter largado, abrir mão daquele poder pra poder ter os filhos e tal, valeu a pena, tá? Porque em compensação disso tudo aí, cara, ele liberou um poder que permitiu ele superar até mesmo a existência do Lorde Demônio Luminous Valentine. Já se ligou que o cara ficou brabão, né? Como ele fez isso? A gente vai conferir agora, vamos lá. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Binas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Tô empolgado porque eu falo de Tensei, irmão. Falou de Tensei aqui, a empolgação sobe, ainda mais continuando a história da cronologia dos últimos vídeos que a gente tá trazendo. Bom, assim que o Rimuru tava terminando alguns pensamentos dele lá, ele tava, lógico, investigando aí, olhando todos os subordinados dele, não tava evoluindo não, isso foi bem depois da evolução. Foi tipo depois do segundo round contra o Império? Pois é, só que aí teve uma batidazinha no quarto e foi o Benimaru quem entrou lá. Ele tava sendo escoltado pela Shuna e parecia um pouco desconfiado do que o Rimuru queria falar com ele, por conta dele achar que era uma reunião privada e tal. E assim que ele se sentou no sofá na frente do nosso slimezinho, o Benimaru perguntou isso, só que infelizmente não era uma reunião privada dessa vez não, né? Não era algo tão importante assim. Na verdade, ele tava ali porque essa guerra, depois que aconteceu contra o Império, aumentou muito os pontos fortes de todos de Tempest. Também dava pra medir a presença deles lá no labirinto. Então o Rimuru pensou que ele devia de fato ter alguma boa ideia, né, pra poder saber da força de todos e analisar todos pra ver isso. A expressão do Benimaru começou a se iluminar, ficou feliz quando ele ouviu a explicação. Aparentemente ele estava se preparando para ser questionado sobre a vida de recém-casado dele, achou que o Rimuru ia perguntar alguma coisa, mas não, assim, não que o Rimuru não quisesse saber, né? Óbvio que ele estava bem curioso para saber sobre como é que estava rolando a vida de casado do Benimaru, mas talvez fosse algo como o assédio de poder ele sair perguntando isso pro Benimaru, então ele resolveu ficar calado. Só que o Souei também já tinha falado com o Benimaru, né, sobre que ele fosse capaz de evoluir sem problemas, até mesmo não precisando da ajuda da Ciel. Então basicamente ele só fez o que tinha que fazer, né, no final das contas. A Shuna então, que estava trazendo o bolo, interrompeu a história ali com um sorriso, né, meio que a força esmagadora que ela trouxe foi tão intensa que deu calafrio na espinha do Rimuru e também do Benimaru, tá? Mesmo o Benimaru sendo o cara hardcore, não era páreo pra Shuna nessa hora aí não. Tanto que no momento em que a Shuna saiu da sala pra tirar a bandeja lá, o Benimaru e o Rimuru deram aquele suspiro suave. Mas por enquanto o Rimuru então decidiu verificar os status do Benimaru para ver como ele tinha feito, né, como era tudo planejado. E foi assim que ele viu que o poder de existência do Benimaru tinha subido para 4.397.788. Quase 4.400.000 aí. Isso a gente tá falando ele normal, tá? Porque se a gente adicionasse a Lotus vermelha, esse valor de existência dele ainda aumentava em 1,14 milhões. Ou seja, foi uma parada muito absurda. E assim, que depois de sacrificar a habilidade única Generalismo que ele ia ganhar, o Benimaru simplesmente adquiriu a habilidade final Rei do Calor Amaterasu. Os seus poderes inclusive incluíam a aceleração do pensamento, a percepção universal, Lorde Demônio Haki, o controle da vontade, o domínio da luz e do calor e o domínio espacial, fora a barreira multicamada também, e assim por diante. Tinha muito poder que ele foi liberando. Mas de acordo com a declaração da Ciel, as suas habilidades até refletiram uma parte dos poderes da Velgrind, cara. O dragão verdadeiro das chamas. Então pensa só, o Benimaru com o poder da Velgrind dentro dele é uma coisa magnifique. Mano, magnifique! O Benimaru praticamente obteve uma habilidade final apenas pelo seu próprio poder. A Ciel até disse que isso só ajudou ele um pouquinho, né? Mas lógico que por conta dele não ter aceitado a evolução no passado, né? Dele simplesmente querer se casar e ter filhos. Só que ainda assim, cara, o próprio valor de existência do Benimaru era superior a 4 milhões. Poucas pessoas têm esse valor. E aumentando, como a gente disse, 1 milhão quando ele possuía a Lotus vermelha. Isso já era maior do que o valor de existência da Luminous Valentine.
Divine, cara. Um dos Lordes Demônios mais poderosos a propósito, pô. Então assim, não tem como enganar o valor de existência nesse mundo. Provavelmente, para ser mais preciso, né, o valor de existência de uma pessoa no labirinto pode ser medido com uma grande precisão absurda. E esse era o caso agora. Se alguém quisesse trapacear, teria que ter uma arma de nível mítico escondida com ela, ou então um corpo divino em outro lugar, como era o caso da Belgrande, que também tinha o corpo divino em outro espaço, digamos assim. Por exemplo, no nível de um clone, o valor do corpo divino seria tão pequeno que ele poderia ser facilmente detectado como um impostor. Fora do labirinto, a pessoa até poderia enganar todo mundo que ela quisesse, legal, beleza, de boa, mas entrando no labirinto era como se fosse mergulhar de cabeça numa fonte termal cheia. Eles não conseguiriam escapar da avaliação da Ramírez. E a Ramírez é muito talentosa nesse aspecto, mas também tem os seus aspectos lamentáveis, óbvio. Mas em resumo aqui, ela meio que não entende o que pode ou não fazer, né? A razão pela qual o Rimuru era capaz de fazer as medições totais como essa era porque alguém, por acaso, disse uma vez que seria bom se todos pudessem fazer medições precisas em um certo bate-papo. Acho que foi o Shinji, inclusive, que falou isso aí há um tempo atrás, mas a resposta da Ramírez foi que era possível. Naquela época, mano, a atmosfera simplesmente ficou delicada na sala, né? Porque todo mundo ficou pensando, tipo, putz, eu gostaria que a Ramírez tivesse contado isso pra gente antes, né? Se fosse esse o caso, todos poderiam ter medido os valores de existência não apenas da Luminous, mas também do Guy Crimson, da Velzart. Além disso, se eles tivessem medido a presença do Dino, eles teriam percebido que era muito mais forte do que a aparência dele sugeria, né? Do cara preguiçoso. Bom, mesmo assim, mesmo que tivesse notado que ele era forte, não ia dar pra você ver, né, com certeza que ele trairia todos. No caso, isso foi meio que uma falta de ter sido mais vigilante com relação a isso. Mas nesse caso aí, não tinha nada que dava pra fazer. De qualquer forma, embora fosse um valor de referência, o valor de existência era útil como um indicador de força. Então, o Benimaru basicamente superou os poderes da Luminous em termos de força, mesmo abrindo mão da sua evolução, de ganhar o poder divino, né, de se tornar um orc divino, um samurai boladão. Então imagina se ele tivesse evoluído, né? Porra, o cara ia estar num nível absurdo. Com isso, então, o Rimuru estava convencido de que o Benimaru seria capaz de acompanhar os 3 comandantes fantasmas e o Dino. Mesmo entre as classes Million, ele simplesmente pertencia às altas e poderia estar contando como a mão direita do Rimuru também para dentro desse exército. Só que tem uma coisa que o Rimuru não conseguia parar de pensar, e é o que você também deve estar pensando. O Rimuru pensava que, ó, os monstros deveriam ficar mais fracos depois de ter filhos. Isso é uma verdade para esse mundo. De modo geral, eles perdem uma grande quantidade de magículas quando eles têm filhos, porque acabam dividindo com eles. Então assim, como que o Benimaru ficou tão forte desse ponto? Bom, isso aí acaba sendo um mistério até mesmo pra ele, tá? Tanto que até o Souei também estava incomodado sobre isso, perguntando como que o Benimaru fez pra ficar tão forte assim. Então o Rimuru não era o único que estava curioso. Bom, seria uma boa notícia pros monstros, né, se essa pergunta conseguisse ser respondida. Até porque muitos dos Hobgoblins são casados, mas mesmo o Rimuru nunca tinha ouvido falar de nenhum problema sobre eles sofrerem um certo enfraquecimento. Mas quanto mais alto na hierarquia os monstros afetados fossem, maior seria o impacto dentro deles. Então isso era algo que esperava que fosse resolvido algum dia. Assim, então, o Rimuru pediu pro Benimaru que caso ele descobrisse alguma coisa no futuro, ele falasse, porque a forma como ele evoluiu, mesmo depois de ser casado, poderia facilmente influenciar todo o Tempest, sacou? No futuro. Depois disso, então, ele trocou com Souei, que também seria analisado em seguida. Assim que a entrevista com o Benimaru terminou, Benimaru foi substituído pelo Souei, que entrou na sala, e assim eles se sentaram um de frente pro outro ali. O Rimuru, então, reclamou com o Souei por ele estar tirando muito sarro do Benimaru, só que o Souei disse, cara, que o Benimaru sempre foi uma pessoa cujos talentos ou as capacidades dele não são visíveis para os outros até um pouco mais tarde do que o normal na história, né? Em lugares estranhos ele sempre fica assim. É uma coisa relativamente boa, porque ele não mostra o seu poder para todo mundo. Mas assim o Souei pensava que se ele não desse uma boa conversa pro Benimaru, ele provavelmente ficaria no escuro para sempre, né? E esse era um bom ponto, afinal de contas o Benimaru disse que não tinha como evoluir sem um sucessor, e era compreensível que o Souei ficasse preocupado com isso. Mas deixando isso de lado por um tempo, né, nessa hora aí, quando o Rimuru analisou o Souei, ele viu que o Souei foi influenciado diretamente pela evolução do Benimaru também, e que o valor de existência do Souei chegou a 1.281.162. Olha a diferença do valor de existência do Souei pro Benimaru, é uma parada tipo assim, é absurdo, sacou? O Benimaru tem 4 vezes mais do que isso, isso quando ele não tá, lógico, com a Lotus Vermelha, que aí seria 5 vezes mais do que isso.
Só que o Soei, diferente do Benimaru, se tornou um Oni divino, tá ligado? Coisa que o Benimaru recusou. Ele também virou o espírito do caos justo, que era o espírito das trevas Oni, que o Benimaru não virou. Fora que as suas resistências eram coisas incríveis. Para derrotar o Soei, você só poderia derrotar ele usando o atributo do demônio sagrado, técnicas da espada sagrada ou algum tipo de ataque ultimate. Agora, quanto à habilidade do Soei, cara, era um presente definitivo do Rei da Lua Tsukuyomi, cara, dado de fato pela Ciel. Os poderes dele eram diversos, incluindo a aceleração do pensamento, percepção universal, olho da lua, insta-kill, ultra velocidade, manipulação mental, existência paralela, manipulação espacial e também a barreira multicamadas. E ele também pode até usar a existência paralela agora, que era o caso de outros seres absurdamente fortes, tá? O Rimuru ficou inclusive tão surpreso que não dava pra deixar de perguntar pra ele esse tipo de coisa, como funcionava, porque o Soei respondeu categoricamente. Só que ainda assim não era possível ele usar mais de uma vez ao mesmo tempo, como o caso da Velgrind consegue usar, mas ele tinha orgulho de dizer, pô, apenas ele usar uma vez essa parada seria forte, útil o suficiente pra ele. Até porque, mano, já é um grande feito. Alcançar poderes de um dragão verdadeiro, tudo que ele pode usar, óbvio que em proporções menores, mano, não é qualquer um que faz essa parada não. Se eu tivesse um poder desse, ia ser perfeição, cara. E isso de fato é algo pra se orgulhar. Como isso, então, até o Soei estava infinitamente perto de ser indestrutível. No entanto, talvez o mais notável dos poderes dele seja o Olho da Lua. Era uma habilidade que permitia ele manipular as sombras à vontade, para que ele pudesse fazer várias coisas sem que o seu oponente soubesse que ele tá lá, por exemplo. Foi caracterizada por uma ampla gama, inclusive, tá? A ponto dele conseguir usar isso numa cidade inteira para ser colocada sob a sua influência. Ou seja, ele esconderia toda uma cidade de alguém, faria ela subir no mapa se ele quisesse. Além de ser especializado na coleta de informações, essa habilidade também pode ser usada para assassinato. Acabar com as pessoas. A Ciel, inclusive, considerou essa habilidade do Soei como sua obra-prima, sacou? Porque para recriar o ninja da memória do Rimuru, ela tentou enfiar todas as habilidades quanto o Soei quisesse. No caso do Rimuru, lógico, ele tinha pensado muitas coisas que vinham do outro mundo, mas essa foi a razão específica, né? Ele tinha a ideia dos ninjas aí que vinham do mundo dele, ou dos mangás que ele lia, que tem vários poderes super roubados, né? E cara, agora era uma coisa que eu acho interessante porque a Ciel pode transformar essa ficção em coisas reais, criando poderes e colocando eles nos subordinados do Rimuru, tá ligado? Agora, outra coisa também sobre o grande olho da lua aí é que ele também pode ser usado por um clone, então não é especificamente só pro Soei usar, os clones dele conseguem, tá? Se ele despachasse inclusive clones por vários lugares e usasse o olho da lua para compartilhar informações, cara, ele ia ter informações de todo o mundo que poderiam estar disponíveis através do canal de telepatia dele. Lógico que dava para entender porque que ele estava muito orgulhoso, a Ciel estava orgulhosa do seu trabalho aí. Quanto mais ouvia sobre isso, mais o Rimuru percebia o quão poderoso o Soei estava se tornando. Em outras palavras, isso era como uma versão superior do feitiço de vigilância Argus que o próprio Rimuru tinha. E agora o Soei podia monitorar várias situações ao redor do mundo e visualizar essas situações com som, cara. Ele se tornou de fato um homem versátil e muito confiável pro Rimuru. E isso era muito bom, principalmente no futuro, porque o Rimuru ia continuar confiando ao Soei todas as atividades de inteligência do país. E pô, ter ele com as habilidades próximas do que o Rimuru tinha, pra poder conseguir toda a informação do local, com certeza é o que o nosso Slimezinho queria, pô, pra ele ficar muito mais tranquilo e ficar sem preocupação contra ataques com tempestade, ele seria notificado na hora. Então ele deu o título pro Soei de escuridão e pediu um favor pra ele, para que ele continuasse liderando as Dark Shadows, né, a serviço da nação, que era o grupo das sombras lá dos ninjas. Depois disso, eles conversaram cerca de 1 hora mais ou menos, perguntando se o Soei tinha alguma reclamação ou algo sobre como a Souka e os outros estavam se saindo. E o Soei disse que o valor de existência dos 5 membros tinham crescido para quase 200 mil, enquanto o da própria Souka tinha um valor de existência maior, era de 260, quase 262 mil, o que era bastante alto para alguém, entre aspas, normal. Ela estava no nível de um ex-tenente do Senhor dos Demônios e podia até lutar contra algumas fileiras superiores aí. Essa batalha, inclusive, parecia ter melhorado muito das suas habilidades. O combate foi melhor treinado, basicamente, como o Rimuru tinha ouvido o Soei dizer. No entanto, uma coisa era você ser ciente de que só porque você pode fazer isso não significa que os outros possam fazer. O Soei tem um valor de existência muito maior, ele é muito diferente, a disparidade de poder muito grande desses outros 5. Todo mundo tem a própria personalidade, os seus próprios pontos fortes e fracos que são únicos, e o Soei era realmente muito capaz, mas o Rimuru esperava que ele não forçasse o mesmo número de expectativas nos seus subordinados. Fazer isso pode acabar fazendo com que até mesmo as melhores pessoas percam a motivação, né? Se você só pensar assim, ninguém seria capaz de simplesmente seguir você. É um papel do Soei como supervisor cuidar melhor dos seus subordinados para que eles possam efetivamente aproveitar todo o seu trabalho por um longo tempo.
Afinal de contas, as pessoas só seguiriam o Soulway se ele desse algo que vale a pena para as pessoas fazerem. Claro, ainda é um trabalho, então apenas ser divertido, fazer esse trabalho não é o suficiente. Mesmo assim, um senso de realização é algo importante. Como assim, Binas? Eu não tô entendendo. Se liga só, se a carga de trabalho for sempre algo irracional, muito grande, né, se você der muita coisa pra pessoa fazer, então você não seria capaz de sentir a alegria de uma sensação de realização. E além disso, se você receber uma grande quantidade de trabalho logo depois de você se esforçar pra caramba pra completar o outro trabalho, que foi uma carga intensa, é cansativo demais, cara. Tanto que o próprio Rimuru mesmo disse que se fosse com ele, com certeza ele ficaria chateado. Assim como comigo, com você, todo mundo ficaria chateado com isso. Imagina você tem que trabalhar pra caramba, terminar de trabalhar, você tem que trabalhar pra caramba logo depois de terminar. Não tem aquele período de descanso, sacou? Durante esse negócio, você vai trabalhar infinitamente, isso acaba ficando chato, acaba ficando cansativo, e o seu próprio corpo pede. Então você pode dizer algo como, faz isso, faz aquilo, mas no caso do Soulway, ele sempre foi capaz de fazer isso aí. Se isso acontecesse, não teria escolha a não ser se culpar, e como resultado eles poderiam ficar mentalmente e fisicamente doentes, né, os subordinados dele, porque eles não são tão capazes quanto o Soulway. E era com isso que o nosso Slime estava preocupado. Daí foi quando o Soulway perguntou ao Rimuru se ele estava dizendo que ele deveria usar suas ferramentas com mais cuidado. Só que mais uma vez o Rimuru falou pra ele, chamando a atenção dele pra ele parar de chamar os seus subordinados, seus companheiros de ferramentas, cara. É realmente importante manter a glória no trabalho dele, principalmente porque ele tem subordinados, mas isso não deve ser forçado. Lógico, se ele é o superior e ele pode mostrar reconhecimento no trabalho dos seus subordinados, todo mundo se sentiria muito feliz com isso, ficaria feliz de ser reconhecido pelo seu superior. De qualquer forma, o Rimuru também disse a ele para descansar agora, aproveitar essa oportunidade, né, para ter uma reunião com os seus subordinados, e aí o Soulway entendeu bem, porque a sua responsabilidade era, como seu superior deles, né, era entender os sentimentos dos seus subordinados, e aí ele iria se certificar de cuidar deles mais completamente no futuro. De qualquer forma, por enquanto o Rimuru só falou pra ele o que ele estava pensando como mestre de toda uma nação, sacou? Depois disso, então, ele acabou recebendo uma carta de agradecimento da Souka e dos outros. E olha só, a carta tava lá, manchada de lágrimas de alegria, assim como qualquer outra pessoa, né? O Slime ficou muito feliz, o Rimuru tava, se sentindo satisfeito por ter feito mais uma coisa boa, mais uma vez, para os seus subordinados. E lógico, ensinando eles a comandar cada vez melhor os seus exércitos para ter uma dinâmica melhor e conseguir otimizar todas as forças de Tempest. Mas enfim, galera, agora eu quero saber de você, cara. Vocês gostaram dessas evoluções aqui, né? Tem as suas teorias, por exemplo, seus pensamentos em relação ao Benimaru ter conseguido chegar nesse nível mesmo desistindo da própria evolução no passado? Porque até agora ninguém sabe o porquê que isso aconteceu. Então, comenta aí à vontade pra gente trocar essa ideia e toca aqui na bolinha aqui do lado, ó. Tocou? Se inscreveu no canal, ativa esse sininho aí, cara, porque assim vai ser bom demais ter você aqui com a gente, né? Estamos seguindo toda a cronologia legal pra caramba dessa história da guerra, falando bastante sobre essa guerra contra o Império. Vira e mexe eu tô trazendo aqui, quem tá acompanhando sabe, porque essa guerra tem um baita enredo pra todos os finalmente da história, né, mais pra frente, tudo que tá acontecendo. E daqui pra frente as coisas só melhoram. Então vem com a gente pra dar uma conferida aí, cara. Por isso eu falo, não esquece de ver, se você tá inscrito, tá com o sininho ativado aí pra você acompanhar tudo em primeira mão com a gente aqui. Tamo junto sempre, família. Aquele beijão, forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo, hein? Até mais, valeu!